Então, nós vamos iniciar o nosso momento espiritual. E como nós já estamos no nosso horário, nós iniciamos então sempre com a nossa prece. Então, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos. Vamos neste momento mentalizar os espíritos do bem, os nossos amigos iluminados, queridos, que nos acompanham em todos os nossos encontros da Casa Espírita. E quando nós nos reunimos, em nome de Jesus, Ele está entre nós, foi o que Ele nos deixou. Então nós sabemos que nós estamos amparados pelos Espíritos do bem, que com todo carinho e toda ternura nos acolhem, nos examinam, procuram ver como é que nós estamos. Não apenas nós que estamos aqui agora na Casa do Caminho, mas também os nossos irmãos que estão em casa e que estão nos acompanhando. Vamos mentalizar então esse Pai maravilhoso e bom, que Ele ilumine os nossos lares, os nossos familiares, que ilumine as casas espíritas, que são os pontinhos de luz, e que possamos, após essa explanação, estarmos em melhores condições do que quando iniciamos. Que possamos receber os fluidos de paz, de luz, de amor e de saúde. Agradecemos então aos espíritos amigos, ao diretor espiritual dos trabalhos e a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Que assim seja. Então, na noite de hoje, foi escolhido então o texto da infelicidade real, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ler, depois nós vamos conversar sobre esse assunto. Todo o mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro de que se acompanha de cabeça descoberta, de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde, com dificuldade, sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, na realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba de resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores mansaneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes mais uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra a sua compensação na vida futura. Vos vou revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolhestes e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, e que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. Infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus.
não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis, que a matilha excitada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo orgulho e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem a glória, nem o progresso. Que importa ao soldado receber no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna, o seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Gente, que coisa mais linda isso, né? Se nós não nos dermos conta de que o tempo passa assim, que uma vida é uma hora na eternidade, uma encarnação nossa de tantos e tantos anos é uma hora na eternidade. E nessa hora, quando nós voltamos para cá, porque a gente vem e vai, não dá para ficar sempre na espiritualidade, porque nós íamos fazer o teste aqui na Terra. A Terra é o grande educandário. Então, quando nós viemos aqui para fazer o teste, nós nos colocamos no mundo espiritual já em estudo lá. Nós planejamos a nossa chegada. E se nessa hora que a gente vier fazer o teste, a gente falhar, nós vamos ficar, então, reprovados. E nós vamos ter que voltar para fazer tudo de novo, aquilo que nós tínhamos para fazer e ainda mais o que era para ser, então, de um futuro. Em cima do nosso texto que nós lemos, ele fala o seguinte: o que é mais meritório? Uma vida de sacrifício aqui na Terra, com poucas posses, mas que a gente vai conquistando algumas coisinhas pouco a pouco, vai tendo um progresso, adquirindo algumas coisinhas que nos dão satisfação e que é conseguido pelo nosso suor do nosso trabalho, pelo jeito como a gente conduz as coisas, sem pisar nos outros, fazendo as coisas direitinho. É uma conquista bonita do que nós termos uma fortuna e sermos apenas a pessoa que vai usufruir. Ela não deixa nada para os outros, ela não faz nada de positivo, ela só aproveita daquilo que ela recebeu. Qual é dos dois que é mais meritório aos olhos de Deus? Aqueles que só usam do bem que receberam, elas vão acabar na espiritualidade não tendo nada. Porque aquilo que elas usufruíram ficou aqui. E aí nós sabemos que nós não levamos nada. Então, as pessoas dizem, o pobre que está passando, que nem claro, hoje está horrível de frio. Eu estava vindo ali na rua, do outro lado da faixa, quando eu vi um rapaz vendendo lá uns abacaxis, agora já estava ficando escuro, sentadinho no chão da calçada. Gente, eu fiquei com muita pena dele. É uma coisa que dói na gente ver porque está frio. E agora, lendo aqui, eu disse, bom, então é melhor que ele esteja trabalhando, né, claro, né, do que se ele estivesse cometendo algum ato, né, conseguindo dinheiro de uma forma ruim e acabar, então, estando bem, mas deixando para essa conta no futuro. Então, a verdadeira infelicidade não é o fato de ele estar trabalhando ali. É frio, a gente sabe. Mas a verdadeira infelicidade, como diz o nosso livro, como explica o Espiritismo nos mostra, é quando a gente comete atos errados, achando que nós estamos certos e que não vai dar nada. Nós vamos ficar, então, abaixo, né, de 7 palmas de terra, quando as pessoas têm a mania de dizer e morre todo mundo igual. Então, eu vou fazer o que eu quiser, porque a gente acaba todo mundo igual. Essa visão que as pessoas materialistas ainda têm, de olhar só a vida de agora, deixa elas cegas no entendimento do que é a vida futura e do que se fez em vidas passadas. Quando a pessoa só acredita nisso que ela tem aqui, que ela não aceita que a gente é... E olha que é batido, em todas as religiões é falado, né? Que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nos observa, que nos ajuda, que nos acolhe. Se Ele nos acolhe, é porque nós temos alguma coisa depois que a gente morre, não é verdade? E se nós estamos sofrendo agora e nós não sabemos por quê,
que nós somos bons e nós não entendemos por quê? Se nós nos dermos conta de que não existe um pai injusto, então não dá para ver Deus da mesma forma. Para uns, ele é um Deus castigador. Para outros, ele é um Deus injusto, porque às vezes a pessoa que é boa está morando ao lado de uma pessoa que é ruim e está com a vida dela toda boa e toda tranquila. Enquanto que ele trabalha e não sai do chão. Sai do chão entre aspas, que nem a gente diz. Porque todas as recompensas que a gente não ganha aqui na Terra, nós vamos ganhar lá do outro lado. Né? Tem um texto no Evangelho que fala de uma rainha que ela era extremamente rica e que ela era sempre com os seus lacaios, né? Ajudando, arrumando, enfeitando ela, né? E quando ela desencarnou, ela não encontrou nada. Ela encontrou nada que ela tinha, ela achou pano quando ela estava assim, em farrapos. E ela ainda estava lá, gente, há 300 anos, 3 séculos, esperando que os escravos viessem ajudá-la. Ela não se deu conta que ela desencarnou, e é o que acontece com muita gente que desencarna, não se dá conta, gente. Eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam, eles vão, se era um que era ligado às empresas, né? Ele vai nas empresas, continua comandando em espírito, nem se deu conta que fez a passagem. Então, essa é a verdadeira infelicidade, gente. E quando nós doutrinamos aqui nas mesas espíritas, que eles dizem, mas eu estou me vendo linda, maravilhosa. E aí a gente pede, olha bem para você agora como é que você tá. E aí eles se olham e se enxergam, gente, é o desespero daí. Porque aí eles veem que, às vezes, aquela empregada que servia, ela é que vem buscá-la ainda. Ela vem buscar essa sua patroa por piedade. E aí, então, ela entende, mas como é que ela está tão brilhante, como é que ela está tão bonita? Porque ela era humilde. Porque ela fazia as coisas com humildade, né? Não tinha essa ganância. Ela pode ver como elas gostam muito de ser bonitas, elas são todos nós, né? Aí, então, o que acontece? A beleza, o poder e o dinheiro são 3 provas extremamente perigosas. Raras pessoas se dão bem a nível espiritual, porque elas ficam ligadas a esse tipo de coisa. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, não vamos pedir isso aí, tá, gente? Por favor, que daí nós vamos nos comprometer, porque nós vamos ficar tão deslumbrados. Você já viu as pessoas quando elas são muito bonitas, que chata que elas são? Aqui entre nós, tá? Mas, na verdade, assim, elas são difíceis. Parece que todo mundo tem que carregar assim. A mesma coisa a pessoa que tem muito dinheiro. Ela não consegue entender o pobre que está sofrendo, ela não vê. Ela acha que ele é o merecimento dele. E o poder é extremamente perigoso, gente. Eles acabam fazendo uma porção de coisas erradas, depois o resgate e as consequências é um mundo espiritual. É numa outra encarnação que ele vai vir muito pobre. Eu lembro de uma história que diz assim, que tinha uma mansão maravilhosa e tinha uns muros com uns brasões assim no portão. E na parte de fora desse portão aí tinha um esmoleiro que ficava ali o tempo inteiro pedindo, e ele não conseguia se desligar dali. Enxotavam ele continuava ali. E aí os espíritos que vão em caravana para recolher essas pessoas, assim, eles assim, mas por que esse cara tá indo ali, né? Ele é maltratado, ninguém liga para ele, e por que ele não sai dali, né? Eles estavam pensando até em recolher, porque ele já estava fraquinho, né? Então eles disseram, não, ele ainda não podia sair porque ele estava ligado, porque ele era um daqueles donos daquele lugar, aonde ele foi bastante cruel e não ajudou ninguém que estava fora dessa cerca. Ele não fez o bem, agora ele estava imantado à sua casa e não conseguia sair daí, porque ele ainda não conseguiu se desligar do que ele foi. Então vocês imaginam o trabalho numa futura encarnação, essa encarnação ele veio assim, as outras encarnações, se ele não ia se modificar, ia continuar. Então, às vezes, os espíritos ficam ligados a uma situação, essa sim que é a verdadeira infelicidade. Séculos, gente. Porque lembrem que a gente tem que melhorar a cada encarnação. Nós recebemos uma bênção. Nós melhoramos a cada encarnação, nós subimos um degrau. A gente pode ficar estacionado, mas a gente não retroage. Porque o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, não importa como, não é perdido. Fica ali. Mas nós vamos acrescentar mais, a gente vai evoluindo. Tem gente que evolui fazendo o bem, fazendo a caridade,
fazendo o que pode pelos outros. Não precisa ser só com bens materiais, mas pode ajudar uma pessoa que está doente, pode fazer uma caridade levando uma criança para a escola. Tem tanta coisa que a gente pode ajudar os outros, né? Estar prontos para amar. Essa é a verdadeira felicidade, porque nós vamos encontrar essas coisas boas que nós fizemos no mundo espiritual. Já começamos de noite quando nós dormimos, o corpo dorme e nós vamos para os lugares, né, para os pronto-socorros ajudar. Essa é uma das coisas melhores que a gente pode fazer, estender a mão aos outros, porque sempre haverá alguém que vai estender a mão para nós. Certo, gente? Então era isso hoje. Eu vou convidar vocês a fazer a nossa prece, né, que é tão importante. A nossa prece, nós fechamos os nossos olhos e assim nós não olhamos o que acontece ao nosso redor, porque nós temos que entrar agora neste momento em comunhão com os Espíritos do bem. Vamos rogar então a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que permita que os nossos espíritos amigos possam trazer o conforto, o lenitivo para esses irmãos que estão partindo agora nesses momentos de pandemia. Muitos não entendem que estão partindo no seu momento certo, na sua hora certa e naquilo que havia sido solicitado por eles mesmos. Muitos estão revoltados porque deixaram seus bens aqui na terra, outros que deixaram seus familiares. Nós rogamos a Deus então que esses irmãozinhos sejam atendidos, que eles recebam o nosso abraço fraterno, que nós possamos atingi-los com o nosso carinho, com a nossa ternura, o que nós tivermos de melhor para doar a eles. Pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Pedimos pelo nosso Brasil, amoroso pátria do Evangelho, que os Espíritos do bem estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, neste momento, vamos fazer o nosso passe, então? Então, os irmãozinhos agora se preparem, porque a equipe espiritual, que sempre nos acompanha, vai passar de um a um para que todos recebam aquilo que estiverem necessitando. Então, deixemos de lado todas as mágoas, rancores e outras coisas para que possamos estar, então, no nosso canal aberto para receber as benesses, as dádivas dos nossos amigos espirituais. Cada um, neste momento, mentalize, então, aquilo que estiver necessitando ou alguma pessoa que queira auxiliar, para que os médicos do espaço também possam ali, então, estar presentes e auxiliar essa criaturinha. E nós rogamos, então, a Deus nosso Pai, que envolva todos os irmãozinhos aqui presentes e também esses irmãozinhos que estão, então, na nossa mente, que eles recebam, onde estiverem, o amparo, os fluidos de saúde, de cura, dos irmãos que têm essas condições do mundo maior. De nossa parte, nós agradecemos e que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui chegamos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Precisamos.